Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir um vídeo diferente aqui no nosso canal. Isso mesmo, um vídeo de homenagem ao Dia dos Professores aqui, ó. Feliz Dia dos Professores agora, dia 15 de outubro, aí domingão, emendado aí com o nosso feriadão do Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, né? A gente aqui do YouTube Edu, né, da plataforma YouTube Edu, resolvemos fazer aí essa homenagem ao Dia dos Professores, né? Foi uma ideia que surgiu aí da Karina Fragoso, né? Uma ideia bastante legal, bastante interessante, onde a gente vai usar as seguintes hashtags, ó, porque professor, né? Aqui da plataforma YouTube Edu, e as hashtags eu professor e eu professor inspiro, aí da Fundação Lehman, que também é parceira aí no nosso projeto. Qual que é a ideia desse vídeo? Então a ideia desse vídeo é responder algumas perguntas, algumas curiosidades sobre a nossa carreira como professor e o que nos motivou, né, a criar aí o nosso canal. Então, agora nesse domingão aí, ó galera, você procura por essas hashtags, você vai encontrar aí uma cacetada de vídeo aí de professores dos canais que você mais gosta, que você acessa, e canais que você nem conhece, vai ter oportunidade de conhecer a história dos professores que mantêm esses canais. E é óbvio, né, o Química do Amigo não poderia estar de fora dessa iniciativa aí do YouTube Edu. Não, as perguntas vão aparecendo aí, a gente vai respondendo aí, montando aí uma ideia de um bate-papo com vocês, tudo bem? Então, a decisão de me tornar professor, ela surgiu basicamente no ano de 2009, foi quando eu criei coragem para seguir uma carreira que eu acho que eu deveria ter seguido desde sempre. É que a vida acaba levando aí a gente por um caminho e a gente acaba meio que se distanciando daquele nosso sonho inicial, né? Eu sempre gostei muito da área da educação, eu sempre me dei muito bem com os professores, eu sempre tive facilidade para passar para os meus colegas, por exemplo, em véspera de prova, eu era aquele cara que todo mundo procurava para, o que vai cair na prova? Então, eu conseguia passar para os meus colegas a ideia geral do que o professor tinha passado, enfim, sempre isso, acho que isso foi um dom que me acompanhou nos meus estudos lá, desde o ensino médio, passando aí pelos meus cursos de graduação. O fato é que eu acabei entrando na indústria química em 1994, né? Entrei como aprendiz e fiquei na indústria química até 2009. Passei basicamente por todas as áreas, desde controle de qualidade, pesquisa e desenvolvimento, normas ISO, né? Que é aquela ideia de ISO 9000, ISO 14000, ISO TS. Passei pela assistência técnica e finalmente passei pela área de vendas, né? Acho que eu passei por todas as áreas, nenhuma acabou assim me atraindo com uma intensidade muito grande. Então em 2009 eu resolvi, com 29 anos, falei, parei, eu vou fazer licenciatura e eu vou tentar viver de dar aula. Todo mundo achou uma loucura, né? Fiz a licenciatura, em 2010 comecei a dar aula dividindo com o meu trabalho durante o dia, então eu trabalhava na indústria durante o dia e trabalhava na escola à noite, 2 noites por semana. E eu percebi logo nas primeiras semanas que realmente era o que eu queria, ser professor, e aí eu pedi demissão da empresa e fui, né, segui o meu sonho e não me arrependo um segundo da escolha que eu fiz lá no ano de 2010, e aí 2011 em diante eu trabalho apenas na área da educação e trabalho na área da educação com muito orgulho. Primeira aula, né, como eu disse, eu trabalhava na indústria, então eu ia à noite para dar aula. Cheguei numa escola, no professor Rubens Moreira da Rocha. Entrei na sala dos professores, eu não sabia o que era um diário, eu não sabia o que era uma lista de chamada, eu não sabia como que era a apresentação de um professor. Para mim, estava substituindo um professor, então eu imaginei que eu ia receber todo o material desse professor, ia dar uma analisada para poder entrar em sala de aula. E não é nada disso que acontece, simplesmente bate o sinal e você tem que ir dar aula. Me lembro muito bem que um professor de geografia chamado Turco, né, um professor que me ajudou bastante aí nesse meu início mesmo de carreira, ele falou, professor, você não vai subir? Eu falei, mas ninguém vem para me levar até a sala? Ele falou, não, cara, sobe aqui, ó, terceiro é a última sala do corredor, vai lá. Eu entrei na sala, aquele caos, né, lógico, normal, né, não tinha professor na sala, é óbvio que as pessoas estão conversando, enfim, né, até se exaltando um pouco. Demorou mais ou menos uns 15, 20 minutos para a galera perceber que eu tava lá. Uma vez que perceberam que eu tava lá, foram se acalmando, foram se aquietando. E aí eu pude, enfim, dar a minha primeira aula. Vou confessar para vocês que não foi uma aula maravilhosa, mas foi aquele o início, foi onde eu tive a certeza que eu devia realmente seguir nessa área.
Bom, na nossa profissão, eu pelo menos, sim, eu amo o que eu faço. Então, para mim, qualquer coisa na área da educação me encanta. A maioria das coisas na área da educação me encanta. Mas eu acredito que o principal seja o contato que a gente desenvolve com os alunos, o carinho que os alunos sentem para conosco e o carinho que a gente consegue retribuir para os alunos. A gente é um pouco pai de muitos alunos, pai e mãe, né, quando é professora. A gente acaba sendo confidente, eles acabam contando coisas para a gente que não contam para os pais, e então esse relacionamento que a gente cria com essas pessoas, com esses jovens aí que estão com a cabeça, um turbilhão de informações, muitos sonhos, muitas cobranças, né? Então muitas mudanças, né? Grandes transformações na adolescência. Eu acho que é isso que mais me encanta, é ter esse contato com os alunos, e esse contato aí segue por anos e anos. Toda vez que a gente encontra um ex-aluno aí, vem uma série de lembranças, né, da época desses alunos, das turmas desses alunos, e isso eu acredito que seja a parte mais interessante na profissão de docente, e isso você não tem na indústria, tá bom? Se você tá na indústria, se você pensa em ir para a indústria, o reconhecimento é por outros fatores, né? Agora na educação não, na educação o reconhecimento é imediato e ele dura por anos e anos. O que eu menos gosto, vamos pensar assim no âmbito geral, é o descaso com os governantes, quer seja em nível federal, estadual, municipal, enfim, qualquer nível, eles têm um descaso muito grande com a educação, porque eles não promovem aí políticas públicas para a educação, simplesmente promovem políticas partidárias. Como muda o governo a cada 4, 8 ou 12 anos, a gente não tem uma política para seguir na educação, e educação é algo que para ser mudado leva muitos e muitos anos. Então a gente vive dando murro em ponta de faca, muito por conta das políticas públicas que vêm de cima. Então essa é a parte que mais me incomoda na educação, esse descaso que alguns governantes, na verdade aqui no Brasil, todos, sem exceção, têm com a área da educação. Simplesmente surge um ou outro que tem uma ideia boa, mas assim, perdeu a eleição, o próximo vem, detona tudo e começa tudo do zero, e a gente fica meio sem saber para onde correr. Por isso que muitos professores acabam largando o ensino público, e buscando aí o ensino privado, que é um pouco mais organizado. Com relação à parte mais interna e dentro das nossas escolas, né, a parte que mais me incomoda é a parte burocrática, né? A gente às vezes deixa de ser professor para ser um mero preenchedor de papel. Isso acaba minando toda a gana, todo o tesão que o professor tem em dar aula. Isso acaba sendo minado, porque a gente, ao invés de ter um tempo disponível para se preparar, para preparar uma aula bacana, para buscar exemplos interessantes, buscar exemplos novos, a gente está lá preenchendo papel. Simplesmente preenchendo papéis, porque a diretoria de ensino quer ver um calhamaço de papel, a supervisão quer ver um outro calhamaço de papel, e tudo isso sem sentido. A gente esquece de olhar para o aluno e a gente esquece de olhar para a nossa própria atualização. Por isso que a gente encontra aí muitos professores desmotivados com a profissão. Acredito que seja por conta disso. Em âmbito geral, o descaso do governo, e num âmbito mais restrito aqui nas escolas, a burocracia, que na minha opinião tem algumas partes que poderiam ser deixadas de lado. Simplesmente o professor tem que dar uma aula de qualidade, tem que tentar ensinar o aluno de diversas maneiras para que o aluno possa, enfim, ter uma aprendizagem significativa. E não é com papel que a gente vai garantir isso. Bom, situação engraçada eu vivo assim todos os dias, né? De segunda a sexta, em todos os períodos que eu dou aula, sempre tem alguma coisa engraçada, alguma coisa constrangedora, óbvio, né? Às vezes a gente acaba falando um negócio, depois a gente percebe que, poxa, peraí, eu falei isso para uma turma de 9º ano, será que, né? Às vezes a gente fica meio constrangido com algumas coisas que a gente fala, mas enfim, sai, é natural. Agora, as situações engraçadas que a gente mais convive, né? Principalmente quando a gente dá aula aí para galera de ensino médio, 3º ano do ensino médio, são os dias temáticos, né? Então eu já fui dar aula fantasiado de super-homem, eu já fui dar aula de cabelo Black Power, eu já fui dar aula de vestido de anos 60, já fui dar aula vestido de nerd, já fui dar aula com camisa de time de futebol. Eu já fui dar aula vestido de mulher, e por incrível que pareça, né, nesses dias, principalmente no dia das trocas, né, que são os dias mais engraçados, pô, a galera respeita assim do fundo do coração. Eu já apliquei uma prova em uma turma vestido de mulher, então eu tava de vestidão, de peruca, tô com a cara toda pintada, e aplicando prova e a galera fazendo a prova de boa, tá? Foi lógico, no começo da aula aquela zona, tá, tirar foto, não sei o que, depois, meu amigo, é aula normal, cara. Então a galera respeita, por mais que você esteja
de repente participando da brincadeira deles, eles sabem respeitar isso. Aí na hora do intervalo a gente tira foto, na hora da saída, mas durante o período de aula, então é aula normal, cara. Então eu sempre tive sorte de lidar com excelentes alunos, excelentes pessoas, e eles sabem separar. E isso acaba também nos aproximando mais, aí volta lá na nossa terceira pergunta, né? Isso a gente ama na profissão, pelo menos esse contato que eu tenho com os alunos me deixa assim cada vez mais contente com a escolha que eu fiz. Bom, momentos que me deixaram muito feliz na sala de aula, eu acredito que são vários, né? A cada retorno positivo de um aluno, quer seja naquele momento, quer seja depois de anos, olha, professor, aquilo que você falava realmente dá certo, né? Desculpa de não ter prestado atenção na hora, isso não tem problema nenhum. Agora eu acredito que eu cheguei no auge, né? A gente sabe, pô, praticamente todos os anos, né, eu sou escolhido como paraninfo, sempre estou presente nas formaturas, sempre estou presente nas brincadeiras dos alunos, então eu sempre faço parte da vida deles. Agora, recentemente, no final do mês de agosto, né, numa escola que eu dei aulas, né, recentemente, que é no SESI aqui de Santo André, uma turma de terceiro ano, que eu sou grato o resto da minha vida para eles, né, eles fizeram uma homenagem assim fantástica. Eu precisei largar a escola no mês de agosto, porque, enfim, né, tive uma oportunidade profissional, né, profissionalmente era melhor, né, eu ter feito isso, eu precisava fazer isso, né, eu precisava largar eles aí no meio do caminho, e ao invés de ficar chateado, de brigar, nada, eles, poxa vida, no meu último dia de aula, eles me fizeram uma mega homenagem, assim, que me deixou muito feliz, né, me fizeram, tipo, um arquivo confidencial do Faustão, colocaram depoimentos de ex-alunos, colocaram quase todas as nossas fotos ao longo aí dos anos que a gente conviveu, primeiro, segundo, terceiro ano, com vários depoimentos aluno por aluno, falando sempre alguma mensagem de carinho, deixando alguma mensagem de carinho para mim. Um vídeo aí que durou 20 e poucos minutos, me deixou muito emocionado mesmo, assim, eu acredito que naquele momento eu cheguei no auge da profissão. Eu acho que nada supera aquele reconhecimento que eu tive aí da galera do SESI, C166, terceiro ano. A maioria dos alunos era da turma do terceiro ano B, tinha alguns alunos do terceiro ano A também na homenagem, então, ó, agradeço aí de coração para vocês, vão ficar para sempre aqui no meu coração, turma de 2017, beleza? Pensar em desistir da profissão, eu acho que só naqueles primeiros 20 minutos, onde eu não sabia onde era a sala de aula, todo mundo zoando, uma puta zona, eu não sabia muito bem o que fazer. Acho que depois daquele, no 21º minuto, quando a galera ficou mais em silêncio, eu consegui trabalhar. Aliás, isso é uma coisa que eu prezo até hoje, né? O silêncio para poder trabalhar, porque, enfim, senão a gente não consegue dar a nossa aula com tranquilidade. Meu, depois desse momento, nunca mais, não penso em desistir, acredito que vou ficar bem velhinho dando aula. Bom, professores que marcaram a minha vida, eu tive vários, né? Acho que todo professor, né, que se torna professor por conta, né, de alguma coisa que aconteceu aí na sua carreira enquanto aluno, enquanto estudante. Não dá para destacar um só. Eu acredito que lá na educação infantil, a minha professora de pré, a professora Margarete, né, marcou muito aí a minha vida. Depois a gente passa aí para o ensino médio, eu tive um professor de iniciação tecnológica em química, que era o professor Fran, que fez a disciplina de química, né, as turmas de química que tinham geralmente 10, 12 alunos. No ano que ele deu essa aula de primeiro ano aí do ITQ, a gente conseguiu pôr 48 alunos fazendo química lá no ano de 1994 no Colégio Singular. Então um professor que marcou bastante aí a nossa vida. Ele fez muita gente seguir na área da química por conta do jeito dele de dar aula. A professora Média no mesmo colégio, eu sou amigo dela até hoje, então agradeço, ela sempre aí me ajuda na divulgação dos vídeos, compartilhando as ideias, muito bacana. Acredito que na graduação o professor Wagner, de prática do ensino, também me incentivou bastante, eu me espelho muito nele, né? A gente dá aula em escolas concorrentes, mas a gente é amigo. Pô, valeu, professor Wagner. Na graduação, a professora Patrícia, que foi minha orientadora num dos meus cursos de pós-graduação, professora Patrícia de Química Orgânica, também me ajudou bastante. Nas escolas que eu trabalhei, o professor Turco, né, que eu acabei de falar, professor de Geografia, e no Adamastor de Carvalho, o professor Renato Ribeiro, que me abraçou, aí foi a primeira escola que eu trabalhei como efetivo no ensino público, então ele me abraçou, me ajudou bastante, me mostrou como era a escola, o funcionamento da escola, o funcionamento, a parte burocrática também. Então eu acho que esses professores aí representam bem, e aqui a homenagem vai para todos os professores que um dia passaram pela minha vida.
O canal no YouTube eu criei por dois motivos, né? Motivo número 1, porque eu não me conformo com o fato de algumas pessoas não terem aula de química nos colégios, né? Por conta de falta de profissionais, uma vez que a área da química é uma área que na indústria bomba, né? Então tem muito emprego na indústria, então a galera migra pouco para a área da educação, porque acredita que não tenha uma valorização, não tenha um reconhecimento. Eu acho que não é assim, eu sou muito bem reconhecido, muito bem valorizado, mas eu acho que de repente uma pessoa que está em algum lugar que não tem a estrutura necessária para ter uma boa aula de química, eu acho que ela pode ter, porque hoje a gente tem essa possibilidade com a internet. Então eu criei o canal por conta disso. E o segundo motivo é por conta dos meus próprios alunos. Eu acho injusto que um aluno que de repente está num dia ruim, por exemplo, eu vou dar uma aula de equilíbrio, e nesse dia o cara tá num dia mal, brigou com a mãe, brigou com o pai, brigou com o namorado, com a namorada, ou simplesmente acordou de mau humor, acordou com o pé esquerdo, meteu a canela na ponta da cama, cara. Eu não tenho nada a ver com isso. Então eu tô dando lá aula de introdução ao equilíbrio químico. A gente vai usar essa aula pro resto do curso de equilíbrio químico. O cara tá num mau dia. Pô, o cara perdeu todo o curso? Não. Ele vai chegar em casa, ele vai refletir, e numa hora que ele tiver, um pouco mais afim de assistir essa aula, um pouco mais tranquilo, já com a cabeça totalmente focada na escola, ele vai na internet, baixa a minha aula, vai lá no YouTube, procura Química do Amigo, bloco 2, que é equilíbrio químico. E ele vai ter a aula, cara, ele tem direito a ter isso. Eu acho que a escola não pode mais se limitar só às quatro paredes da sala de aula. A escola tem que ser algo mais amplo, cara. Então eu acho que a internet nos possibilita isso. Então, para os meus alunos poderem assistir minhas aulas quando eles quiserem, revisão de prova, a hora que quiser, cara. A internet está lá disponível para você. E para a galera que não tem essa infraestrutura na cidade ou no estado que mora e de repente quer ter uma aula de qualidade, então ele pode encontrar diversos professores aí, todos eles estão à mão, todos eles estão disponíveis para ajudar. Eu acho que isso é a parte mais fantástica, isso que fez com que eu me motivasse para criar o canal. Bom, aqui mencionar canais que eu admiro precisaria ficar a vida inteira, ainda mais depois de participar lá do evento no YouTube Space no Rio de Janeiro. Foi maravilhoso, a gente, enfim, eu acabei conhecendo diversos professores que eu já assistia, que eu já admirava, professores que eu não conhecia, e enfim, foi muito bacana. Eu queria destacar alguns professores que a gente acabou tendo um contato um pouco maior lá no dia do evento lá no Rio de Janeiro. Principalmente o professor de matemática, o Jefferson, do canal Heavy Metalmática, que me incluiu aí no grupo de professores do YouTube Edu, eu agradeço bastante. O professor Léo com português objetivo, o canal Me Ajuda Aí, professor também de matemática, o canal de geografia do Rodrigo Baglini, enfim, uma série de canais que me ajudaram bastante. Da minha área, o canal do professor Guilherme, Química Mais 10, que também me passou várias dicas, né, me deu várias informações aí sobre esse mundo, né, da educação na internet, que eu também sou novo aqui nessa área. Então essa galera aí, ó, show de bola, valeu. E todos os professores que estavam presentes, Rafael Procópio, o Paulo Valim, o Ives de Física, enfim, todo mundo aí, eu agradeço bastante pela oportunidade de participar desse universo aí junto com vocês. Bom, por fim, eu queria deixar uma mensagem aí para todos os professores. Eu me considero um privilegiado na profissão, eu tenho muito orgulho de ser professor, eu falo para todo mundo que eu sou professor. De repente numa conversa não tem nada a ver, surge uma oportunidade, eu sou professor, viu? Eu dou aula, eu sou professor de química, eu gosto do que eu faço, eu me sinto valorizado. E por eu pensar assim, cara, todas as coisas boas vêm pra mim, cara. Não tem nada de ruim na profissão pra mim. Tudo eu acho maravilhoso. As escolas que eu trabalho são todas escolas maravilhosas. Todas as pessoas que eu convivo são maravilhosas. Os meus alunos são maravilhosos. Eu penso assim porque isso atrai coisa boa. E eu gostaria que você aí que está descontente com a profissão, que você sentisse pelo menos um pouquinho do prazer que eu sinto em dar aula. Porque se você sentir esse prazer, você com certeza vai ficar mais motivado para dar sua aula, para preparar sua aula, sabendo que tem escola que não valoriza mesmo, tem escola que paga mal, tem escola que nem paga, tem lugar que não dá condição para o professor trabalhar, mas eu tento sempre olhar o copo meio cheio. Se eu tenho um aluno prestando atenção em mim, se eu tenho um aluno apostando na minha aula, eu vou e me dedico de corpo e alma para esse aluno e tento fazer cada vez uma aula melhor para esse aluno, porque esse colégio que não te valoriza, uma hora vai te perder. E quando ele te perder, ele vai saber que ele perdeu um profissional insubstituível.
Tá? Nós somos profissionais insubstituíveis, nós não somos máquinas. Quando a gente sai de uma escola, a escola perde. Então você tem que pensar nisso, se autovalorizar, você tem que aumentar essa sua autoestima e ter a certeza de que você é o cara, você é o professor da turma, você é a professora da turma. Você detém aí todas as condições para ser extremamente feliz na profissão. Eu espero que você consiga ter esse mesmo grau de felicidade que eu tenho, esse mesmo prazer que eu tenho de acordar toda segunda-feira, 5h30 da manhã, com uma disposição assim gigantesca para entrar numa sala de aula ou para gravar um vídeo na internet com todo o amor e todo o carinho. Beleza? Galera, chegou até aqui, por favor, dê uma curtida no vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa um comentário se você achou interessante, se você gostou. Se tiver qualquer dúvida, sugestão, crítica, elogio para o canal, pode deixar aqui nos comentários, pode mandar e-mail para mim, quimicadoamigo@gmail.com, e eu só tenho que te agradecer por poder ser professor e por passar mais um dia dos professores com todos vocês. Beijo, tchau!